mucha comida. Yo sé que ya en unos 5 días no va a comer nada. Ahora solo beber chá y cositas pequeñas así porque no voy a conseguir comer más. Mas gustaría hoy poder compartir con ustedes, ya estoy hablando, Gostaria de partilhar convosco hoje, continuando con el tema de Jesús. continuar com este tema sobre Jesus, Conocer un poco ahora acerca de los beneficios que obtenemos en Jesús. e nesta manhã conhecer pouco sobre os benefícios de conhecer a Jesus. Ahora, no sé si usted alguna vez ha escuchado esta frase. Não sei se alguma vez vocês ouviram esta frase. Todo en esta vida tiene solución menos la muerte. Tudo nesta vida tem solução menos a morte. ¿Alguna vez la ha escuchado? Tal vez en su trabajo, tal vez con su familia o en algún lugar. Alguma vez já ouviram, não sei, na vossa família, algum trabalho? Pero esa es una frase que proviene de una persona que no tiene esperanza. Mas esta frase provém de uma pessoa que não tem esperança. Nosotros, como hijos de Dios, sabemos que la muerte sí tiene solución. Nós, como filhos de Deus, sim sabemos que a morte tem solução. Y la solución es Cristo. E essa solução é Cristo. Ese es el mayor beneficio que obtenemos en Cristo. É o maior benefício que nós obtemos em Cristo. Vida. É vida. ¿Sí? Ahora, yo quiero compartir un pasaje específico. Então, nesta manhã eu gostava de partilhar convosco uma passagem específica. Sería Romanos 5, 12 al 21. O texto é Romanos 5, desde o versículo 12 até o versículo 21. Este estudio le he titulado Cristo es mejor. Eu dei o título a este estudo de Cristo é melhor. Ya veremos por qué es mejor y a qué es mejor. E nós já veremos porque que é melhor e o que é melhor. Veremos en este pasaje una comparación entre Cristo y Adán. E nós veremos nesta passagem, na leitura, uma comparação entre Cristo e Adão. Vamos a avanzar ahí a la siguiente diapositiva. Y me gustaría que mientras vamos estudiando este pasaje, E eu gostava que, enquanto nós fôssemos estudando esta passagem, vamos a descubrir estas siguientes características. nós vamos olhar e ver estas seguintes características. Primero que es un contraste que nos hará reconocer que Cristo es superior, E este é um contraste onde nós veremos que Cristo é superior. sin importar lo que hayamos recibido en Adán. E sem importar aquilo que nós recebemos em Adão. Adán está en español, pero no hay problema, se Adão aqui entiende está em igual. espanhol, mas vocês entendem. Los beneficios en Cristo son incomparables. E também veremos que os benefícios em Cristo são incomparáveis. Vamos a analizar versículo por versículo de este pasaje. Então vamos fazer uma análise de versículo por versículo nesta passagem. En este primer tiempo solamente vamos a estudiar la parte de Adán. E neste primeiro tempo só vamos estudar a parte de Adão. En el segundo tiempo tocaría la parte de Cristo. E no segundo culto, que seria a segunda sessão, vamos ver a parte de Cristo. ¿Ok? Ahora, me gustaría leerles un comentario que hace MacArthur sobre este pasaje. Eu gostava de ler para vocês um comentário que o pastor John MacArthur faz desta passagem. En realidad sería solo una pequeña frase. Na verdade é só uma pequena frase. Él dice, este pasaje es una analogía de opuestos. Ele disse, esta passagem é uma analogia de opostos. Como ya sabemos, es, en otras palabras, una comparación de dos cosas. Ou seja, ao dizer analogia, é uma comparação entre duas coisas opostas. Exacto. Ahora, siguiendo este pensamiento de MacArthur, Então, ao seguir este pensamento do pastor John MacArthur, vamos a encontrar una base a esta analogía. nós vamos encontrar uma base para esta analogia. Sería dos hombres, Nós iremos ver então dois homens, dos actos dois atos y sus consecuencias. e as suas consequências. ¿Ok? Como podemos saber, un hombre sería Adán, Então nós podemos ver que um dos homens seria Adão el otro sería Cristo, e o outro sería Cristo. Jesucristo.
Los actos, un acto sería desobediencia dos atos seria desobediência y el otro acto sería obediencia. e o outro ato seria obediência. Veremos sus consecuencias, que el pecado entró en el mundo E nós veremos também as consequências. O pecado entrou no mundo, y en Cristo obtenemos perdón y vida eterna. mas em Cristo nós veremos então o perdão e a vida eterna. Ahora, me gustaría antes de comenzar a orar, Então, gostaria antes de começar por orar dejar este tiempo en manos de Dios. e deixar este tempo nas mãos de Deus. Es un pasaje un poco complicado de entender. É uma passagem um pouco complicada de entender. Así que si usted se desveló en Navidad, hoy tiene que estar despierto. Então, se durante o Natal não dormiram, assim agora tem que estar bem despertos, Porque es necesario poder entender esta gran verdad que veremos hoy. porque é necessário entender esta grande verdade que temos aqui diante de nós hoje. Así que vamos a orar. Vamos então orar. Padre, muchas gracias Pai, obrigado por estar acá. por estar aqui Quiero pedirte que en esta mañana e quero pedir-te nesta manhã que tú puedas hablar a cada uno de nosotros, que tu possas falar a cada de nós, que tu palabra sea la que nos enseñe que a tua palavra seja aquela que nos ensina y que podamos, Señor, poner en práctica aquello que aprenderemos. e que possamos colocar em prática aquilo que vamos aprender. Ayúdanos a mantenernos alerta, despiertos, atentos Ajuda-nos, Senhor, a estar alerta, despertos, atentos y que podamos, Señor, comprender claramente tu verdad. e que possamos entender plenamente a tua verdade. En el nombre de Cristo Jesús. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, vamos a avanzar ahí. Então vamos avançar. En primer lugar, veremos que la palabra, me parece que hay una diapositiva siguiente. Eso ya lo habíamos, ya era algo que habíamos mencionado antes. Ok, ahí veremos que la palabra, por tanto, es una palabra muy importante, pero antes de, vamos a leer el pasaje. Okay. Vamos então ler a passagem, também Romanos 5, versículo 12 até o versículo 21, e depois então destacar esta palavra inicial no versículo 12. Diz assim, versículo 12: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Si siguieron la lectura, notarán ese contraste que hablábamos antes. Então, se vocês tiveram atentos à leitura, vocês viram certamente este contraste que já falámos antes. Y desde el versículo 12 al 14 E desde o versículo 12 até o versículo 14, va a mencionar únicamente a Adán vai mencionar unicamente a Adão. y va a mostrar aquel acto de desobediencia E vai mostrar esse ato de desobediência junto con las consecuencias que vinieron. juntamente com as consequências que vieram Así por causa que, desse ato. así que en esta mañana vamos a analizar esos dos versículos del 12 al 14. Então, nesta manhã, vamos analisar estes três versículos, do 12 até ao 14. Me gustaría comenzar con la primera palabra que aparece ahí, E eu gostava de começar então com essa primeira palavra que aparece aí, que es por tanto. no versículo 12, que é a palavra portanto.
Ahora, esa palabra es una preposición Agora, esta palavra que aparece aqui é uma preposição y ella cumple la función de relacionar o conectar lo que estaba anteriormente con lo que continúa el texto. Então ela tem um factor de Relacionar. relacionado com o que está escrito anteriormente. Entonces es importante simplemente conocer lo que estaba anteriormente para entender lo que estamos estudiando. Então é importante conhecer o que foi dito antes para logo a seguir a vermos o que é que está a ser dito. Y lo a que seguir. se está hablando anteriormente es sobre la justificación por medio de la fe. E o que está a ser dito antes é a justificação por meio da fé. Es decir, que en Cristo y en el sacrificio obtenemos justicia. É dizer, ou significa que em Cristo nós obtemos justificação. Somos declarados justos. Nós somos declarados justos por causa de Cristo. Ahora, en ese mismo pensamiento, Pablo va a continuar con estos versículos que vamos a estudiar. E com esse mesmo pensamento da justificação, Paulo vai continuar também a partir do versículo 12. Versículos 12 al 14 nos muestran 4 verdades acerca de la entrada del pecado a la humanidad. E nestes versículos do 12 até ao 14, nós vemos quatro Verdades verdades sobre la entrada del pecado a la humanidad. sobre a entrada do pecado na humanidade. Y estas 4 verdades se encuentran enlazadas una con otra. E estas 4 verdades encontram Enlazadas. estão entrelaçadas umas com as outras. Es como, no sé si alguna vez ustedes de pequeños han jugado dominó. Não sei se desde pequenos vocês jogaram dominó. Y uno de pequeño grande también ponía las piezas de dominó en pie. Sim, nós quando estávamos a jogar dominó colocávamos essas peças em pé. Y de aquí veníamos en la primera pieza y tocábamos la pieza y tin, tin, iban cayendo E todas. quando tocávamos na primeira peça, nós vimos que todas as peças iam caindo, não é? Umas após as outras. Bueno, ese nombre, efecto dominó, proviene de ese juego Então este efeito dominó, essa palavra, essa expressão efeito dominó provém do jogo y hace referencia a esta relación que tiene un inicio, un golpe primero y que provoca e consecuencias. mostra então essa relação entre um golpe que se dá na primeira peça com todas as outras que vêm a seguir. Ahora, este versículo del 12 al 14, nos muestran algo parecido. Então nestes versículos nós temos algo parecido, um efeito dominó. ¿Ok? Y vamos a analizar esos 4 efectos. E nós vamos então analisar Essas essas quatro verdades. En primer lugar, encontramos que el pecado entró por un hombre. Então, em primeiro lugar, nós encontramos que o pecado entrou por um homem. También encontramos que la muerte y el pecado, que la muerte entra por consecuencia del pecado. E nós também entendemos que a morte entra por consequência do pecado. Que la muerte y el pecado se propagan a la humanidad. E vimos também e vamos ver que a morte e o pecado se propagaram pela humanidade. Y vamos a ver la realidad de la muerte en nuestros días. E depois nós veremos a realidade da morte ainda nos nossos dias. ¿Ok? En primer lugar, Então, em primeiro lugar, encontramos que el pecado entró por un hombre en el versículo 12. nós encontramos que o pecado entrou por um só homem no versículo 12. El versículo 12 dice, cómo el pecado entró en el mundo por un hombre. Assim diz o versículo 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. ¿Ok? Esta primera verdad Esta primeira verdade coloca a quién? A un hombre como causa del pecado, coloca o homem como a causa do pecado, como la causa que introdujo el pecado. como a causa que introduziu o pecado. ¿Quién era este hombre? ¿Se acuerdan? Quem era este homem, lembram-se? Adán. Era Adão. Ahora, la palabra mundo hace referencia a una esfera humana, a la tierra en la que A vivimos. palavra mundo que nós temos no versículo 12 se relaciona a todas as pessoas, ao mundo que nós estamos relacionados, A la humanidad en à general. humanidade em geral. Ahora, quiero recordar un poco lo que sucedió en Génesis 2, 15 al Agora, é 17. importante recordar aquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17. Me gustaría que podamos ir ahí y leerlo Vamos rápidamente. até aí, vamos ler Gênesis 2, do versículo 15 até o 17. Porque este pasaje está basado en este acontecimiento. Porque esta passagem está relacionada com este acontecimento que estamos a ler em Romanos 5. Diz assim, Gênesis 2:15: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Así que Dios le da una restricción a Adán. Então nós vemos aqui que Deus dá uma restrição a Adão. Y él le dice que de todo árbol puede comer, Deus diz, tu podes comer de todas as árvores do jardim, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. menos desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Y dice que el día que comieres, ciertamente E diz morirás. o texto que no dia que comeres, certamente morrerás. Como sabemos, Eva fue tentada por la serpiente Agora, nós sabemos que Eva foi tentada pela serpente y ella indujo a Adán a pecar. e ela depois induziu a Adão a pecar. Ambos pecaron igualmente, Ambos pecaram, pero la realidad es que la responsabilidad cayó sobre Adán. mas a verdade é que a responsabilidade caiu sobre Adão. Primeramente porque fue a él quien Dios le dio el mandato. Bem, primeiro porque foi a ele, a Adão, a quem Deus deu a ordem. Y segundo porque él era la cabeza en su relación con Eva. E também porque ele era a cabeça no seu relacionamento com Eva. Al desobedecer a Adán, el pecado entró en su vida Então, quando ele desobedeceu, o pecado entrou na sua própria vida y generó un cambio en su naturaleza, e fez uma mudança na sua natureza, la cual pasó de inocencia do qual ele passou da inocência a pecaminosidad. a uma natureza pecaminosa. Y esto es lo que había de transmitirse a la humanidad. E isto passou a transmitir-se a toda a humanidade. Adán representa a toda la raza humana. Então, Adão representa toda a raça humana. Por lo tanto, cuando Adán pecó, Então, quando Adão pecou, toda la humanidad pecó. toda a humanidade pecou. Su pecado transformó esa naturaleza interna O seu pecado transformou a sua natureza interna y esa naturaleza pecaminosa ahora fue transmitida. e agora essa natureza pecaminosa foi transmitida. ¿Ok? En segundo lugar, Em segundo lugar, vamos a ver que ese pecado trajo una consecuencia. e nós vamos ver que o pecado trouxe uma consequência no texto. Y la consecuencia, ¿cuál fue? En el texto que dice, fue la E a consequência qual muerte. foi? A morte. Ahora, veamos ese mismo pasaje, el 12 dice, Então vamos aí nessa passagem, no versículo 12, ele diz, y por el pecado la muerte. aí a segunda parte, e pelo pecado, a morte. La consecuencia del pecado es muerte. A consequência do pecado é a morte. Esta segunda verdad nos dice Esta segunda verdade nos diz que el pecado entró al mundo por un hombre, que o pecado entrou no mundo por um homem, así también la muerte entró al mundo assim também a morte entrou para todo o mundo, como consecuencia de ese pecado. como consequência do pecado. Ahora, piensen esto. Dios no creó a Adán como un ser mortal. Agora pensa nisto, Deus não criou Adão como um ser mortal. Él advirtió a Adán que si comía del árbol su paga sería la muerte. Ele advertiu a Adão que se ele comesse da árvore, ele então se tornaria mortal, iria para a morte, Iría a morir. ele iria morrer. Ahora, el pecado trae varias clases de muerte. Então o pecado traz várias classes de morte. Porque en este caso sabemos que Adán inmediatamente no murió. Então neste caso nós sabemos que Adão não morreu imediatamente. Hablando de la muerte física. E estamos a falar da morte física. Entonces, esta palabra muerte implica varias cosas. Então esta palavra morte implica várias coisas. En primer lugar, hablamos de una muerte física, Então em primeiro lugar, obviamente, falamos de uma morte física, que es una separación con nuestros semejantes. que é uma separação entre os nossos semelhantes, También hay una muerte espiritual, mas também há uma morte espiritual, que es una separación de Dios. que é uma separação com Deus, Y hay una muerte eterna, e há uma morte eterna. que eso lo podemos leer en Apocalipsis 21:8. Habla sobre la segunda muerte. Que podemos ver em Apocalipse 21:8, que fala sobre a segunda morte. Ahora, Adán no murió inmediatamente de una forma física, Agora, nós sabemos que Adão não morreu fisicamente, imediatamente, pero sí de una manera espiritual. mas sim de uma forma espiritual. Él fue expulsado del jardín, Então ele foi expulso do jardim, hubo una separación de Dios ele foi separado de Deus, y desde ese momento e desde esse momento él era declarado culpable ele foi declarado culpável junto con toda la raza humana. juntamente com toda a raça humana. Así que desde ese momento él había quedado, por así decirlo, sujeto
a muerte. Então, desde esse momento, ele ficou sujeito à ¿Y morte. qué significa eso? Que tarde o temprano iba a morir. Significa simplesmente que tarde ou cedo ele iria morrer. Después de, puede ser diferentes causas y lo que sea, pero él ya estaba destinado para morir físicamente. Já seja de diferentes causas, o destino dele era morrer. ¿Ok? Ahora, vamos a avanzar al tercer verdad. Então, vamos até à terceira verdade. Dice, muerte y propagación del pecado. E o nosso terceiro ponto seria a morte e a propagação do El pecado. versículo continúa diciendo, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ainda o versículo 12 diz, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ahora, es interesante que esta tercera verdad Agora é interessante que esta terceira verdade muestra esa extensión a toda la humanidad. mostra essa extensão a toda a humanidade. Aquello que fue dado a Adán fue transmitido a todos. Aquilo que foi dado a Adão foi transmitido a todos. Ahora, ¿cómo es esto posible? Então, como é que isto é possível? ¿Quién de aquí estaba en ese momento que Adán pecó? Quem é que daqui estava nesse momento quando Adão pecou? Ninguno, en realidad. Nenhum de nós, Físicamente hablando. fisicamente falando. Pero ya veremos que sí estábamos ahí. Mas já veremos que sim, nós estávamos ali. Ahora, tal vez para nosotros esto es un conflicto entenderlo. Agora, talvez para muitos de nós isto traz conflito para entender. Tal vez hasta decimos, ¿y por qué yo tengo que pagar por algo que yo no hice? Talvez faças a pergunta, por que é que eu tenho que pagar por algo que eu não fiz? Pero la realidad es que sí lo hicimos. Mas a verdade é que sim, nós fizemos. Nosotros estábamos en Adán en Nós ese momento. estávamos em Adão nesse momento. Ahora, para poder entender un poco más este concepto, Para nós podermos entender este conceito, me gustaría que leamos Hebreos 7, vamos ler Hebreus capítulo 7, del versículo 4 al 10. desde o versículo 4 até o versículo 10. Está bem? Hebreus 7, 4 até o 10. Diz assim: Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Otro versículo un poco confuso también. Outro versículo um pouco confuso. Pero quiero poder rescatar lo siguiente, Mas eu quero resgatar deste texto o seguinte, para poder entender el concepto que estamos tratando. para podermos entender o conceito que estamos a tratar. Recordemos que este pasaje nos menciona que Abraham entregó el diezmo a Então, Melquisedec. nesta passagem está a ensinar-nos que Abraão entregou dízimo a Melquisedeque. Y el versículo va a continuar diciendo que a Leví entregó el diezmo cuando Abraham lo entregó. E quase ao final, no versículo 9, o texto nos diz que Levi, que é descendente de Abraão, entregou também, por meio de Abraão, esse dízimo a Melquisedeque. Pero ¿cómo era esto posible si tampoco Leví estaba en ese Mas momento? como é que isso era possível se Levi também não estava nesse momento? Bueno, hay una palabra muy importante en el versículo 9, en versículo 10, Bem, há uma palavra importante neste versículo 10, que es lomos. que é a palavra lombos. ¿Y qué significa esta palabra? E o que é que significa esta palavra lombos? Porque dice que Leví se encontraba en los lomos de Abraham. O texto nos diz, aqui no versículo 10, não, no nosso texto não, mas Levi estava nos lombos de Abraão. Ahora, lomos significa, hace referencia al órgano reproductor. Esses lombos, também no original, significa os órgãos reprodutores. Ahora, en el sentido de del sentido de poder procreativo, No sentido de procriar. de procrear. Ahora, veamos veámoslo de la siguiente manera para que podamos entenderlo mejor. Então, Leví, el padre de Leví era
Jacob. Então, para nós entendermos bem, o pai de Levi era Jacó, El padre de Jacob era Isaac. o pai de Jacó foi Isaac, El padre de Isaac era e o pai de Isaac era Abraham. Abraão. Entonces podemos ver si vamos con la descendencia hacia atrás, E nós podemos ver se vamos com a descendência para trás ou com a ascendência. es que Leví se encontraba dentro de Abraham. Nós podemos ver então que Levi se encontrava dentro de Abraão. Y de esta manera podemos decir que cuando Abraham entregó el diezmo, Então, com isso nós podemos dizer que quando Abraão entregou o dízimo, ahí también Leví, quien después comenzó con el oficio de sacerdotes, él también entregó diezmo. nós também podemos dizer que Levi, que mais à frente iria ser responsável pelo sacerdócio de Israel, ele também entregou o dízimo. Ahora, esto es lo que sucede con Adán. Então é exatamente esta imagem que nós vemos aqui, é o que acontece conosco e Adão. Él fue el primer humano en la tierra Ele foi o primeiro homem na terra y todos estamos en él cuando e pecó. todos nós estávamos nele quando ele pecou. Por eso es que somos igualmente E é culpables. por isso que nós somos igualmente culpáveis. Desde que nacemos tenemos esta naturaleza. E desde que nascemos nós podemos ver que temos essa natureza. Ahora, yo pienso en esto de la siguiente manera. Então eu penso nisto da seguinte forma. Yo miro a mi hija de 1 año Eu olho para a minha filha de 1 ano y yo digo, pero ¿quién le enseñó a esta niña a pecar? e eu pergunto-me quem é que ensinou esta menina a pecar? ¿Quién le enseñó a ser rebelde? Quem lhe ensinou a ser rebelde? ¿Quién le enseñó que no tiene que tiene que tocar ahí en las tomadas? Quem é que lhe ensinou que ela tem que tocar ali nas tomadas? ¿Quién le enseñó a huir de nosotros cuando la vamos a disciplinar? Quem é que ensinou ela a fugir de nós quando nós vamos a discipliná-la? Ahora, esto es algo que naturalmente sale de ella. Então isto é algo que naturalmente sai dela. Ella se está revelando lo que hay dentro de su corazón, Ela está simplesmente a revelar aquilo que está dentro do seu coração. aquella naturaleza pecaminosa Aquela natureza pecaminosa. se va a ir expresando por el transcurso de su vida. Vai se expressando ou transcorrer a sua vida. Nadie le enseñó. Ninguém lhe ensinou. Y esto me muestra la realidad del pecado en cada uno de Então nosotros. isto mostra a realidade do pecado em cada um de nós. Ahora, vamos a avanzar al siguiente E punto. vamos avançando com isto ao seguinte ponto. Y el siguiente sería la realidad de la muerte. E o segundo ponto seria a realidade da morte. Voltando a Romanos 5, 12. Esta cuarta afirmación Esta quarta afirmação dice que antes de la ley había pecado. nos diz que antes da lei havia pecado. Si podemos leer el versículo O 13. versículo ¿qué tal? 13 também diz o seguinte: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Versículo 14 también. E o versículo 14: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. El versículo dice que antes de la ley ya había pecado. Nos diz então que antes da lei já havia pecado, no versículo 13. Pero es interesante lo que Pablo dice. Dice que donde no hay ley no se culpa de pecado. E no versículo diz que onde não há lei não pode haver culpabilidade de pecados. Entonces, ¿cómo es que la raza humana era culpable si no había ley? Então como é que pode ser que a raça humana era culpável se não havia essa lei? Este versículo 14 nos muestra la realidad que de Adán a Moisés la gente estaba muriendo igualmente. E no versículo 14 nós vemos que as pessoas estavam a morrer da mesma forma desde Adão até Moisés, antes da lei. Entonces la culpa por el pecado era una realidad. Então a culpa pelo pecado, nós podemos ver, era uma realidade. Y a pesar de que no había ley, aún la gente era culpable y moría. E apesar de não haver lei, ainda as pessoas eram culpáveis e por causa disso morriam. Es cierto que la ley dada a Moisés en el monte Sinaí muestra el pecado. É certo que a lei que foi dada por Moisés no Monte Sinai trazia a evidência de que existe pecado. Voy a leerles lo que dice un teólogo, Samuel Pérez Millos, Vou ler o que diz um teólogo, Samuel Pérez Micho, sobre este comentario de este pasaje. sobre esta passagem. Dice, no cabe duda
que la responsabilidad penal establecida en establecida en el artículo de la ley Então não há dúvida que a responsabilidade penal estabelecida no artículo da lei no podía afectar puntualmente a los hombres en un tiempo en que no se había promulgado. não podia afetar pontualmente os homens num tempo em que ainda não tinha sido promulgada. Pero eso no significa que los actos humanos no tuvieran responsabilidad penal delante de Dios. Mas isso não significa que os atos humanos não tinham responsabilidade penal diante de Deus. Es decir, aunque no había ley, Simplesmente por dizer assim, ainda que não havia lei, ellos continuaban siendo culpables. eles continuavam a ser culpáveis. Y nosotros hoy en día continuamos siendo culpables. E nós ainda hoje continuamos a ser culpáveis. Ahora, la conciencia mostraba el conocimiento entre el bien y del mal, como dice Romanos 2:15. Bem, nós tínhamos a consciência que nos mostrava o que era o bem e o mal, Así que no hay excusa. assim que nós não tínhamos desculpa. En ese tiempo ellos igualmente tenían esa conciencia y sabían que era bien y que era mal. Nesse tempo eles tinham consciência, eles sabiam muito bem o que era certo e o que era errado. El pecado no se encuentra en la ley. Então o pecado não se encontra somente na lei. El pecado se encuentra en el interior de cada hombre debido a su naturaleza. O pecado se encontra no interior de cada homem devido à sua natureza. Y Pablo muestra el argumento de la historia de entre Adán y Moisés para apoyar la afirmación que hemos estudiado. Então Paulo usa este argumento desde Adão até Moisés para falar acerca deste argumento. Es decir, la gente moría. Ou simplesmente por dizer as pessoas continuavam a morrer. Y ahora la muerte sigue siendo una realidad universal, no hay escape de ella. Então ele continua a dizer a morte continua a ser uma realidade universal, não há como escapar dela. Todos un día moriremos. Todos um dia vão morrer. Y si aún tú estás representado por Adán, E se ainda estás a representar Adão, tu destino eterno es el infierno, o teu destino eterno é o inferno. porque la paga del pecado es la muerte. Porque o salário do pecado é a morte. Ahora, quiero leerles una pequeña estadística. Agora quero ler-vos uma pequena estatística. Parece por ahí, bueno, está algo pequeño, no sé Está pequeno. si logran ver, pero la OMS informa esta tabla de muertes en el año 2019. Então, a OMS colocou este quadro de causas de morte no ano 2019. Y ellos muestran que la principal causa de muerte en el 2019 fue la cardiopatía isquémica. E eles mostram que a principal causa de morte no mundo foi a cardiopatia isquémica. Ahora, yo no soy médico, Bueno, no conozco muy bien esta Eu enfermedad, não sou médico, não sei muito bem qual é esta doença, pero leyendo un poco, es una obstrucción de las arterias principales del corazón. mas ao ler um pouco é simplesmente uma obstrução das veias principais ou das vias principais do coração. Ahora, esta muerte principal Então, esta morte principal, ou principal causa de morte, nos dice que es un 16% de la totalidad de las muertes. é 16% da causa total de mortes no mundo inteiro. Es decir, un total de 8.9 millones de muertes en el 2019. Então seria mais ou menos um total de 8,9 milhões de mortes no ano 2019 no mundo inteiro. Por mes serían 741,000 personas. Por mês seria mais ou menos 741 mil pessoas. Por día serían 24,000 personas. E por dia seria mais ou menos 24 mil pessoas. Es decir, 1,000 personas por hora. Então seria mais ou menos 1000 pessoas por hora. Solo en la primera causa, Somente na primeira causa. sin contar todas las demás. Sem contar todas as outras causas. Isto depois do Natal. No es muy bueno, pero muestra la realidad. Mas isto mostra a realidade. Ahora, esto es solamente, como dije, un 16%. Então isto é somente 16%. das Pero mortes. ¿por qué menciono esta estadística? Mas porquê é que estamos a mencionar esta estatística? Es efectivamente para mostrar la realidad en la que vivimos. Mas é para que lembremos a realidade em que estamos a viver. Sea cual sean las causas, Seja qual seja a causa, todos tarde o temprano moriremos. todos tarde ou cedo iremos morrer. Aún
en aquellos que no pecaron de la misma manera de Adán, mesmo aqueles que não pecaram da mesma forma que Adão. porque es lo que el versículo menciona, Porque é isso que o versículo 14 menciona. diciendo que aún así son culpables sin importar lo que hayan hecho. Diz que eles mesmo assim são culpáveis, mesmo sem importar aquilo que fizeram. Ya nadie va a poder pecar de la misma forma que Adán pecó, É claro, ninguém vai pecar da mesma forma que Adão pecou, porque él estaba en el jardín del Edén y el mandato fue no coman de este árbol. porque ele estava no jardim do Éden e a ordem era não comer daquela árvore. Así do que conhecimento do bem e do mal. nadie va a poder pecar igualmente como él, Ninguém vai pecar como ele pecou, pero también somos culpables de la mas misma ainda manera. assim somos culpados diante de Deus. Y en Adán obtenemos la muerte. E Adão nós então obtivemos a morte. Ahora, vean qué interesante es la última parte del versículo 14. Agora, algo interessante é esta última parte do versículo 14. Dice que Adán es figura del que había de venir. Diz que Adão era uma figura, uma pré-figura daquele que havia de vir. Ahora, ¿qué tipo de figura o a qué se está refiriendo esta palabra? Que tipo de figura? O que é que se estava a referir com esta palavra? Bueno, Adán nos está mostrando algo que a alguien que iba a venir en el futuro. Então Adão estava a mostrar-nos algo de alguém que estava ainda por vir, no futuro. Y recuerden la comparación y la analogía con la que comenzamos. E notem a comparação, a analogia com a qual começamos. Nos muestra a Adán, Mostra-nos Adão, pero nos muestra que va a venir alguien mucho mejor. mostra-nos que vem alguém que é muito melhor. Y de cierta forma hay una relación entre Adán y Cristo. E de certa forma há uma relação entre Adão e Cristo. No que eran iguales, Não que eles eram iguais, pero sí existe una relación. mas sim existe uma relação. Es decir, Por assim dizer, Adán es la cabeza de la humanidad que vive en la muerte. então Adão é a cabeça da humanidade que está agora debaixo da morte. Cristo es la cabeza de una nueva humanidad. Cristo, por outro lado, é a cabeça de uma nova humanidade. En Adán recibimos la maldición del pecado. Nós, em Adão, recebemos a maldição do pecado. En Cristo alcanzamos la bendición de la vida eterna. Em Cristo alcançamos a bênção da vida eterna. Y lo que Adán perdió para la humanidad E aquilo que Adão perdeu para a humanidade es restaurado en Cristo. é restaurado em Cristo. Me gustaría leerles un comentario de William Hendrickson. Gostava de ler para vocês um comentário de William Hendrickson. Él hace un comentario también sobre el libro de Romanos Ele faz também um comentário sobre o livro de Romanos. y específicamente de este pasaje, E de uma forma muito específica desta passagem, él dice lo siguiente. ele diz o seguinte: ¿Cómo puede haber un parecido entre Adán y Cristo? como é que pode haver uma semelhança entre Adão e Cristo? Sin embargo, Ainda assim, hay un parecido, há algo de semelhança. porque así como Adán impartió a los suyos lo que le pertenecía, Porque assim como Adão passou aos seus aquilo que lhe pertencia, del mismo modo Cristo da a sus amados lo que es de él. da mesma forma Cristo dá aos seus amados aquilo que é dele. Es en ese sentido que Adán prefiguró a Cristo. É nesse sentido que Adão prefigurou a Cristo. Ahora, no sé si tú estás representado por Adán Agora, o por Cristo. eu não sei nesta manhã se tu estás a ser representado por Adão ou por Cristo. Únicamente lo sabes tú. A única pessoa que pode saber és tu. Ahora, estos 5 puntos que acabamos de estudiar, Estes 5 pontos que nós acabamos de ver, me gustaría que los colocáramos ahí. Puse Gustavo. este último punto como extra, pero... gostava que os pudéssemos ver todos juntos. ¿ok? Yo puse 4 puntos y este extra simplemente para hacer una transición al siguiente tema. Então, eu pus 4 pontos e depois este último para fazer uma transição para o próximo tempo. Repasemos solamente un poco. Vamos simplesmente relembrar isto. El pecado entró a través de un hombre. Então, nós vimos que o pecado entrou através de um homem. ¿Quién era ese hombre? Quem era esse homem? Adán. Adão. Como consecuencia de ese pecado, ¿qué vino? Como consequência desse pecado, o que é que veio? La A muerte. morte. ¿Qué tipo de muerte fue la que Que tipo sufrió de Adán? morte sofreu Adão? Bueno, vimos que eran 3 tipos de Nós muerte. vimos que eram 3 tipos de morte.
En ese momento él no murió físicamente, Nesse momento ele não morreu fisicamente, pero tarde o temprano iba a suceder. mas mais tarde ou mais cedo ele iria sofrer essa morte. Él quedó condenado a la muerte segunda, por así decirlo, Ele ficou condenado para a segunda morte, que era la separación eterna de Dios, que era uma separação eterna de Deus, pero también él murió espiritualmente. mas nesse momento ele morreu espiritualmente. Fue separado de Dios. Foi separado de Deus. Esa muerte y ese pecado fueron propagados a la humanidad. Essas mortes foram então propagadas para toda a humanidade. Y tú y yo estamos dentro de eso. E eu e tu estamos dentro disso. La realidad es una muerte. Es una realidad. Lo dije al contrario. La muerte es una realidad. A morte é uma realidade. Es necesario que nosotros podamos conocer esta realidad en nosotros para que podamos descubrir cómo salir de esto. Então é muito importante estar ciente dessa realidade para saber como sair disso. Porque aquello que Adán trajo, Porque aquilo que Adão trouxe, Cristo lo soluciona. Cristo é o único que pode solucionar. Así que, como comenzamos diciendo, hay personas que dicen, para todo hay solución menos para la muerte. Há pessoas que dizem então que para tudo há solução menos para a morte. La solución de la muerte es Cristo. Nós dizemos esta manhã a solução para a morte é Cristo. Así que podemos decir que Cristo es mejor que Adán. Então nós podemos dizer que Cristo é melhor do que Adão. Es superior a Adán. É superior a Adão. Los beneficios que tenemos en Él son mucho mejores que lo que tenemos en Os Adán. benefícios que nós obtemos dele são muito melhores do que aqueles que tínhamos em Adão. Así que en este día, Então neste dia, nesta manhã, yo espero que tú puedas identificar quién te representa. espero que possas identificar a quem está a representar-te. Porque si continúas representado por Adán, tu destino es la muerte. Porque se continuas representado por Adão, o teu destino então é a morte. Y si tu representante es Cristo, Mas se o teu representante é Cristo, tienes vida eterna. tens vida eterna. Solamente a través de la fe en Cristo Somente através da fé em Cristo podemos obtener este regalo de podemos la vida. obter este presente da vida. Así que espero que hoy puedas tomar esa decisión. Então espero que hoje possas tomar essa decisão. Espero que hayas podido ver que somos pecadores. Espero que possas ter visto que nós somos pecadores. Espero que hayas entendido que tarde o temprano vas a morir. Que tenhas entendido que tarde ou cedo vais morrer. Y si estás en Adán, no tienes E esperanza. se ainda estás em Adão, estás sem esperança. La esperanza se encuentra en Cristo. A esperança está somente em Cristo. Ok, vamos a orar. Vamos então orar. Gracias, Padre, te damos por este día. Obrigado, Pai, por este dia. Gracias por tu palabra. Obrigado pela tua palavra. Hemos podido descubrir este hermoso pasaje, Nós podemos descobrir nesta maravilhosa passagem que hay una realidad en la humanidad, que há uma realidade em toda a humanidade. y es que somos culpables. É que todos nós somos culpados. Pero también podemos ver que Cristo nos libra de la culpa. Mas também nós podemos ver que Cristo é aquele que nos livra da culpa. En Él tenemos una nueva naturaleza, Somente nele podemos ter uma nova natureza. y aquella naturaleza caída E aquela natureza caída es perdonada é perdoada gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. através daquilo que Cristo fez na cruz. Esa culpa que tenemos Esta culpa que temos es quitada gracias a Cristo. é tirada graças a Cristo. Y hoy podemos decir que todos aquellos que creen en Cristo E hoje, Senhor, nós podemos dizer que todos aqueles que creem em Cristo, tenemos esa vida eterna. nós temos essa vida eterna. Te agradecemos por eso en el nombre de Cristo E nós Jesús. te agradecemos por isso, no nome de Cristo Jesus. Amén. Amém.